gente, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro vídeo do canal. Eu espero que vocês gostem bastante e que vocês acompanhem todos os futuros vídeos que estão por vir. Para começar, hoje eu vou ensinar vocês como fazer uma decoração de girafa num bolo de aniversário. Eu fiz esse bolo para minha irmã, ela é fascinada, apaixonada por girafa, então eu achei que nada melhor do que dar um bolo de girafa para ela. Ele não tem o formato da girafa, mas ele é um bolo todo no tema de girafa. Ele demora bastante, eu levei 3 dias para completar o bolo inteiro, mas são técnicas bem simples e que você pode adaptar para fazer qualquer outro tipo de bolo. Primeiro a gente vai montar o bolo intercalando as camadas de massa e de recheio. É muito importante que você faça a contenção do recheio, porque se você não fizer, o teu bolo tem mais chance de criar aquelas barriguinhas ou lombadas nas laterais, e não é isso que a gente quer. A gente quer um bolo bem liso e bem bonito nas laterais, então tem que fazer a contenção. O que é contenção? É você pegar um pouco da cobertura, no meu caso eu estou usando o buttercream, e fazer um contorno no disco do bolo antes de colocar o recheio. Dessa forma, independente do teu recheio ser mais mole, mais duro, o que for, ele não vai escapar e as laterais do bolo vão ficar lisas e retinhas e bonitinhas do jeito que a gente quer. A contenção também pode ser feita com ganache. As outras coberturas elas tendem a ser mais moles, então elas não endurecem o suficiente para segurar o recheio dentro. E se você fizer às vezes com chantilly, pode ser que ainda ele não faça o trabalho correto e teu bolo ainda fique com lombadinhas ou barriguinhas. Então sempre faça contenção com buttercream ou ganache. Depois de montar todas as camadas do bolo, você dá uma leve pressionada no topo para aquele buttercream da contenção espalhar bem entre as camadas. E se você vê que tem algum buraco ali, algum espaço que não tá com buttercream bem passado, você coloca mais um pouco e você vai espalhando esse buttercream e deixando ele bem alinhado só nessa parte dos recheios, nessas camadas do recheio. Depois disso, você embala bem com plástico filmiço e deixa descansar na geladeira pelo menos umas 4 horas, assim, para ele ficar bem gelado, para ele ficar bem firme. O ideal seria que fosse de um dia para outro. Você fizesse isso à noite e deixasse até no outro dia de manhã. Se você não tivesse tempo, você deixa pelo menos umas 3 a 4 horas para garantir que ele vai ficar bem gelado, bem fixo ali. Depois do tempo de espera, você retira o bolo da geladeira, então vamos fazer a camada da cobertura. O importante aqui é que você complete toda a lateral do bolo com o buttercream e deixe bem alinhado, o máximo que você conseguir. Eu utilizo a bailarina e algumas espátulas para me ajudar nesse processo, mas se você não tiver a bailarina não tem problema também, só vai ser um processo um pouquinho mais demorado e talvez você tenha um pouco mais de dificuldade para ele ficar bem alinhado. Para esse bolo a gente vai fazer um drip em cima, então a camada de cima do bolo, a gente passa buttercream também, mas você não precisa se preocupar tanto em ele estar super alinhado, super liso ou não, porque com o drip o buttercream vai ser escondido mesmo. O que mais importa nesse bolo pra gente é que as laterais estejam bem lisas, principalmente para que a gente consiga fazer a textura. Existem várias técnicas de cobrir o bolo. O jeito que eu faço é pegar uma espátula e ir espalhando o buttercream aos poucos, bem rusticamente mesmo, nada bonito, mas só para preencher toda a lateral do bolo com esse buttercream. E depois que eu enchi a lateral dele, aí eu venho com aquela espátula maior e vou girando a bailarina e alinhando o bolo. Depois de fazer esse processo a primeira vez, eu venho com o buttercream completando aonde eu vi que ficaram buracos e vamos repetindo esse processo várias vezes até ele ficar 100% alinhado. Você pode também colocar o buttercream num saco de confeitar e espalhar ele em volta do bolo com o saco e depois alinhar com a espátula. Eu não fiz isso dessa vez porque estava muito frio aqui em Curitiba, então meu buttercream ele estava um pouquinho mais duro do que o normal. Mas se o teu buttercream estiver bem maleável, tua ganache, o que for, estiver bem maleável, você pode fazer esse processo que fica mais garantido que ele vai ficar bem alinhado e com o buttercream igualmente em todos os lados. Depois que você estiver satisfeito, você achar que tá bem alinhado, que já tá, as suas laterais estão bem lisas, você pega esse bolo e a gente vai colocar ele para descansar na geladeira de volta, pelo menos umas 4 horas na geladeira, de preferência até umas 6 horas, para garantir que o buttercream ele vai estar bem duro. Que a próxima etapa, se a tua cobertura não tiver endurecido o suficiente, vai virar uma meleca e vai estragar todo o teu trabalho.
Então, para garantir, é bom você deixar várias horas lá na geladeira. O que a gente precisa é que o buttercream em volta ele já tenha criado uma casquinha, uma crostinha em volta, ele já esteja ficado duro, pelo menos a parte externa dele, para você conseguir pintar tranquilamente sem que vire uma bagunça. Depois que o buttercream já deu aquela descansada na geladeira, já criou aquela crostinha bonitinha em volta, a gente tira ele da geladeira e a gente vai para a próxima etapa, que é fazer a textura da girafa no bolo. Para essa etapa, eu utilizei pó de decoração dourado, álcool de cereais e um pouco de corante marrom. Você mistura esses 3 ingredientes num potinho, ele vai ficar meio líquido, quase uma tinta, e é isso que você vai usar para fazer o desenho em volta. Se você tiver corante em pó marrom, eu acho que deve ficar mais fácil para trabalhar, mas você pode usar o gel também, o corante em gel, que não tem problema, que ele funciona do mesmo jeito. Depois de fazer essa mistura, você vem com um pincel e você vai desenhando a estampa da girafa na lateral do bolo. Não precisamos desenhar em cima, porque, como eu já falei, em cima vai o drip, então tudo que a gente fizer em cima, além do drip, não vai aparecer. Eu utilizei a parte de cima para testar a cor que eu queria da estampa da girafa. Você faz a sua mistura e você, em vez de estragar a sua lateral com uma cor muito forte, muito fraca, com uma tinta que está muito aguada às vezes, você primeiro testa na parte superior do bolo e se você sentir que tá ok, que tá do jeito que te agrada, você pega e faz a lateral. A estampa da girafa ela não tem um padrão a ser seguido. É mais algumas formas aleatórias, meio triangulares, quadriculares, que você vai desenhando e vai fazendo ao seu gosto até você achar que tá parecendo com uma girafa. Você não precisa se preocupar muito nos detalhes aqui em ficar perfeito, não precisa pegar uma imagem da internet para você fazer a estampa igual. Você só vai no teu feeling, só vai ali no que você está sentindo, no que você acha que está aparecendo, que no resultado final vai ficar parecendo uma girafa. Se você tiver com medo, opta mais em fazer uns triângulos, vários tipos de triângulos, que daí com o tempo você vai ver que vai formar a girafa. Depois de fazer todo o desenho da girafa em volta, eu fiz a mistura do álcool de cereais com um pouquinho do pó dourado só, para ele dar um brilho a mais, porque eu senti que as minhas pintas da girafa, elas teve algumas que ficaram um pouco mais escuras do que eu queria e outras que ficaram um pouco mais claras. E para não dificultar demais com o marrom, eu achei melhor pegar um pouquinho da base dourada e repintar elas por cima, levemente, só para dar um brilho a mais, uma cor a mais nelas. Depois disso, mais uma vez, a gente coloca o bolo para descansar, porque a gente precisa que esse corante seque também. Então, você coloca ele para descansar, coloca ele na geladeira e deixa lá da noite pro dia. Depois disso, a gente vai pro drip. Para fazer o drip, você precisa só de uma ganache. A ganache, ela tem que estar mole o suficiente que você consiga trabalhar com ela, que ela deslize em volta do bolo, mas ela não pode estar líquida. Se ela estiver muito líquida, quando você colocar em volta do bolo, ela vai começar a escorrer e ela vai chegar até a base do bolo e vai ficar um bolo todo escorrido, ela não vai ficar com aquele efeito de gota. É importante também que sempre quando você for fazer drip num bolo, o bolo ele esteja gelado, porque assim quando a ganache em temperatura ambiente entrar em contato com o bolo gelado, ela vai endurecer mais rápido e dessa forma vai acontecer o efeito do drip. Se o teu bolo estiver em temperatura ambiente ou até quente, isso não vai acontecer, a ganache não vai endurecer e vai ficar de volta aquele bolo escorrido, aquele bolo feio, e não é isso que a gente quer. A gente quer que tenha o efeito da gota escorrendo, mas que aquela gota fique parada na metade do caminho. Existem duas técnicas de fazer o drip. Uma delas é você jogar toda a sua ganache em cima do bolo e rapidamente espalhando essa ganache com a espátula e deixando ela escorrer pelos lados. Quando você faz o drip dessa forma, pode ser que ele não fique muito regular. Se você não tiver muita técnica, ele pode acabar caindo muito drip de um lado e muito pouco do outro. É uma forma mais rápida, mas é uma forma que pode ficar um pouco mais bagunçada. A segunda maneira de fazer o drip é a mesma que eu estou utilizando nesse bolo, que seria basicamente você fazer o drip antes e depois espalhar o ganache por cima. Dessa forma você tem um controle certinho do lugar onde as gotas estão caindo e do tamanho que elas estão ficando. Então você consegue deixar o teu bolo bem mais uniforme e particularmente eu acho que fica mais bonito assim. Para fazer o drip dessa segunda forma, você utiliza um saco de confeitar,
você coloca a ganache dentro do saco e você vai desenhando o contorno do bolo, liberando a ganache aos poucos, fazendo as gotas exatamente aonde você quer, liberando também a quantidade que você acha necessária para chegar à altura que você quer. Se o dia estiver muito frio ou a tua cozinha for uma cozinha mais fria, sempre coloca um pouquinho mais de ganache nos drips do que você normalmente colocaria, porque pelo bolo estar gelado e pela cozinha, o clima estar gelado também, ele vai endurecer muito mais rápido. Depois que você trabalhou todo o canto do bolo, fazendo todas as gotas, aí a gente faz a parte de cima. Para fazer a parte de cima, é só pegar o resto do ganache, jogar em cima do bolo e espalhar bem. Sempre tomando cuidado, porque como a ganache ela vai endurecer, você não tem muito tempo para trabalhar com a ganache em cima do bolo. Você precisa fazer isso de uma maneira rápida, mas não muito desesperada também, para não acontecer nenhum desastre. Se por um acaso, quando você estiver espalhando, cair um pouquinho da ganache para as laterais, não tem problema, porque só vai formar alguns drips a mais, mas não vai estragar o drip que você já fez. Aquele drip que a gente fez com cuidado com o saco de confeitar vai estar paradinho ali, tranquilo no lugar dele, e depois só vai ter alguns drips adicionais da cobertura de cima, mas não vai atrapalhar nada. Só o bolo, com a textura de girafa em volta e o drip em cima, já ficou muito bonito, eu já fiquei bem feliz com o resultado. Mas para garantir, para que quando a pessoa já olhasse pro bolo, ela tivesse certeza que era um bolo de girafa, eu achei legal colocar algumas decorações em cima. Sem contar que as decorações também dão uma altura a mais pro bolo, deixa ele mais chamativo, mais visível na mesa. Eu escolhi 5 elementos diferentes para colocar em cima do bolo para dar aquele ar, aquela cara mais de girafa para ele. Primeiro foi a girafa do pescoção. Utilizei uma forminha dessas de bombom, de acetato que você encontra em qualquer loja de confeitaria. Fiz a base do pescoço no chocolate já amarelo, para ele ficar bem do tom da girafa. Fiz a pintura das tintas exatamente da mesma forma que eu fiz a pintura do bolo, com aquela misturinha do álcool de cereais com corante e com pó dourado. E o rosto foi feito em pasta americana. Se vocês quiserem, depois eu faço um outro vídeo explicando mais detalhadamente essa parte do rosto da girafa em pasta americana, mas é bem tranquilo de fazer. O segundo elemento foi um biscoito em formato de girafa, também simples, você faz a massa da sua preferência, massa manteigada para biscoito. Eu utilizei um cortador em formato de girafa, depois com esse mesmo cortador eu cortei um pedaço de pasta americana, colei em cima do biscoito e fiz a pintura das pintas dela com canetinha comestível. Se você for utilizar elementos como o biscoito em cima do seu bolo, é muito importante que na hora que você for assar, você já prenda um palito de dente na base do biscoito. Assim você consegue fixar ele em cima do bolo muito mais facilmente, ele fica bem mais fixo e fica bem mais bonito, dá um acabamento bem melhor pro bolo. Eu utilizei também uns pedaços de chocolate quebrado com a estampa da girafa. Para fazer o chocolate, eu primeiro desenhei as pintas da girafa com o chocolate preto no papel manteiga, e quando ele estava começando a endurecer, eu joguei chocolate branco colorido de amarelo por cima. Daí você espalha bem, deixa endurecer. Quando ele terminar de endurecer, você vem com uma faca e dá umas batidinhas em cima, umas marteladinhas em cima do chocolate, que ele vai trincar e ganhar essas formas totalmente aleatórias que ficam bem legais em cima do bolo. Elas vão dar essa altura pro bolo e deixar o bolo um pouco mais chamativo. Eu utilizei também o pirulito de chocolate com a textura de girafa. O processo para fazer o pirulito é exatamente o mesmo utilizado para fazer o chocolate texturizado. A única diferença é que você vai fazer na forminha do pirulito e não a mão livre em cima do papel manteiga. E para trazer um pouco mais de brilho pro bolo, eu resolvi utilizar um pouco de merengue italiano também. Eu fiz o merengue italiano, colori ele de laranja com amarelo e fiz a mão livre, vários pingos e formatos diferentes, suspiro, alguns um pouco mais levantados, alguns pequenininhos. E você só vai com o teu feeling, você só vai o que você acha que tá bom. Você vai colocando um pouquinho mais ali, um pouquinho mais aqui, do jeito que você quiser. Esses foram os elementos que eu achei que iam combinar bastante com esse bolo. E no final, eu fiquei muito contente com o resultado. Foi muito próximo do que eu tinha em mente. O meu medo era que ficasse muita textura de girafa, mas ao mesmo tempo eu queria que tivesse bastante girafa para representar um bolo de girafa. Mas no final eu acho que ficou tudo muito bem equilibrado. O merengue italiano, por ele não pegar uma cor tão forte, ele deu uma quebra um pouquinho nas texturas de girafa, mas não tirou a identidade do bolo, que era para ser um bolo de girafa. Eu acho que ele trouxe um brilho a mais e ele complementou o bolo da maneira correta. Então, gente, é isso. Qualquer dúvida é só me perguntar nos comentários abaixo, que eu vou responder todos vocês, tentar ajudar o máximo possível. Se
Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de stay sweetly ever after. Tchau. Oi, gente, tudo bem? Eu quero falar que eu tô nervosa, não é isso? Vamos lá! Oi, gente, tudo bem? O que eu queria falar? Lembrei.